pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma sala WCD Board Talks. Essa sala está sendo gravada e a gravação fica disponível posteriormente no canal da WCD Brasil no YouTube. A WCD é uma fundação global que conta com mais de 250 associadas no Brasil, entre conselheiras de administração e CEOs. E o tema da nossa sala hoje é a matriz de competências. Gostaria de agradecer aqui nossos convidados especiais, a Heloísa Carvalho, Silvio Genesini, Heloísa Bedix, Denise Damiani, Andréia Cruz e a Leila Lória, e a Maíra Stachuk, da WCD, que está aqui também para me ajudar a fazer a gravação e já está aqui como moderadora também. Bom, esse tema, ele é um tema bastante interessante, porque ele diz respeito à forma como os conselhos deveriam estar compostos, né? Então, a gente sabe que no passado era muito comum que o conselho fosse composto por conselheiros com um perfil muito parecido, muitos da área financeira, muitos com um background da área jurídica, alguns mais especializados no próprio tema de governança corporativa, mas a gente percebe que nos últimos anos tem havido uma tendência para que não apenas os conselhos sejam escolhidos por critérios que vão além da confiança, do relacionamento, né, daquela indicação que costuma ainda ser bastante comum, mas que se busque uma seleção mais profissional. E a seleção mais profissional, ela pode vir com auxílio de empresas de executive search, mas ela tem muito a ver também com o perfil e a composição do colegiado, né? Então, quais são os perfis que seriam importantes para aquele determinado conselho, para aquela determinada empresa? Como é que eu posso ter uma composição que seja interessante, porque sabemos que que as pessoas não sabem tudo, e muitos têm ali uma especialização pretérita, mas esse mix, né, digamos assim, essa multidisciplinariedade do conselho, ela se faz extremamente importante. Então, eu queria passar primeiramente aqui, vou apresentando cada um conforme a gente for avançando aqui na agenda, mas a primeira pessoa que eu gostaria que comentasse esse tema é a Heloísa Carvalho. A Heloísa, ela é da Spencer Stuart, né, que além de uma super parceira, apoiadora da WCD já há muitos anos, é a Senior Associate para práticas de CEOs e conselhos de administração, co-head da prática de healthcare no Brasil. Ela é Knowledge Manager para as práticas de CEOs e conselhos de administração para Brasil e América Latina. Ela ingressou na Spencer Stuart em 2009, tendo participado de múltiplos projetos de CEOs, conselhos e comitês. A Elo também está envolvida em diversas iniciativas de diversidade, incluindo o nosso programa Diversidade em Conselhos, que é uma parceria entre a WCD, o IBGC, IFC, B3 e Spencer Stuart, sendo que no PDEC ela lidera o Comitê de Seleção de Mentoradas, também participa de iniciativas internas de diversidade para a própria Spencer Stuart e é diretamente responsável pelo Board Index Brasil, essa pesquisa incrível que é publicada anualmente pela Spencer e que traz um relatório muito importante que, dentre outras métricas, né, nos permite avaliar o quanto estamos avançando quando a gente fala de diversidade nos conselhos. A Heloísa é graduada em Psicologia pela PUC de São Paulo. Bom, começando então com você, Elo, seja muito bem-vinda, obrigada aí por aceitar aqui o convite. Esse tema é um tema que a gente pode dizer assim que está pegando fogo, né? A gente está num período aí de renovação de conselhos, então a gente sabe que essa conversa tem acontecido em vários fóruns, né? Então eu queria que você contasse aí primeiro para a gente, né, do que vocês têm visto, do que você tem visto
se essa iniciativa ela tem partido dos headhunters, porque eu sei que a Spencer faz muito, né, dessa provocação, não só nos trabalhos de search, mas quando faz o próprio assessment dos boards. Mas se você tem visto isso partir também, né, do chairperson, de outras partes aí envolvidas, contar um pouquinho como que a gente está nesse processo de efetivamente considerar uma matriz de competências que tem uma aderência específica para aquela empresa e quais são os critérios. Por favor, fica à vontade e obrigada. Obrigada, Mari. Boa noite a todos. E um agradecimento aí a Mari, a Leila, a Maíra, pelo convite para contribuir aí hoje nesse tema super interessante, né? Bom, a matriz de competências, de forma geral, e especialmente em conselhos de administração, ela tem sim sido uma tendência nos últimos anos, né? O que a gente tem observado. Então, uma boa notícia. E isso tanto no Brasil quanto também nas nossas buscas em outros países do mundo. Né? A gente tem cada vez mais participado de discussões com nossos clientes, dos mais variados setores e perfis sobre isso. Essas discussões, né, sobre a matriz de competências e qual seria a matriz de competências ideal para determinada empresa, geralmente elas ocorrem logo no início dos projetos, né? E como a Mari falou, pode vir desde o próprio acionista ao chair e também muitas vezes pelo comitê de pessoas ou comitê de nomeação. E muitas vezes também os próprios conselheiros contribuem também nessa estruturação, né, do que deveria ser essa matriz. O que a gente aconselha? Né? Que ela seja desenhada de uma forma que reflita as reais necessidades daquela companhia para aquele momento e também já pensando no futuro. Né? Uma boa notícia também é que os acionistas, os shares, os investidores, eles estão cada vez mais dedicados a uma busca de transparência na composição dos conselhos. E ter já essa matriz de competências, né, a gente entende que é o primeiro passo e talvez o aspecto mais relevante para a gente ter, de fato, um conselho mais diverso. Então, acho que é super importante, né, que já aconteça isso desde o início. Falando um pouquinho aqui sobre composição, como a Mari comentou até no início, a gente nota que no passado os conselhos eles eram de fato dominados por especialistas financeiros, né? Ou jurídicos também, com muitas pessoas com graduação em engenharia, administração. Hoje em dia, ESG, Tech e Digital, RH, Portfolio Management, CEO, são algumas das competências mais procuradas, além, é claro, ainda dos especialistas em finanças e auditoria, né? E também no próprio setor de atuação daquela companhia. Então, por exemplo, vamos dizer, mineração, né? Algo mais específico, saúde, enfim. Uma coisa que a gente tem notado também, que tem sido muito requerida, é a experiência em negócios globais e mercados emergentes. Outra coisa importante de ser dito aqui, que a gente acha que essa definição inicial da matriz de competências, ela acaba permitindo bastante flexibilidade ao longo do processo de recrutamento, né, pensando até no nosso lado aqui como headhunter, já que uma mesma pessoa ela pode trazer mais de uma competência. Então, é interessante olhar isso e como ficaria depois no desenho final, né? A gente falou muito aí sobre setores de atuação e funções, mas é importante lembrar que um conselho diverso ainda deve contemplar aspectos de diversidade de gênero, diversidade geracional, geográfica e procurar avançar também na diversidade étnica. Né? Acho que nos últimos anos a gente tem muito orgulho aí em dizer, né, e de fato ter feito muito para esse avanço da diversidade em conselhos. Nessa jornada de contratação agora, que vai se concluir com as assembleias em abril, a gente tem resultados bastante positivos e animadores aí nesse sentido. Então, de um total de 32 posições de conselhos concluídas aqui por nós, a gente teve agora, nesse último período aqui, um total de 18 mulheres placements. Então, o que representa aí 56% das nossas contratações para conselhos e comitês.
e são mulheres aí com experiências muito distintas, né, que contemplam aí um pouco do que eu falei anteriormente. Então, a gente está super confiantes aí para uma mudança nesse aspecto de diversidade nos conselhos, algo que começou aí nos últimos anos, mas a gente sente que esse ano parece ter tomado um impulso bastante grande, né? E talvez esse número que eu falei há pouco seja um pequeno indício disso. E a gente tem certeza que o estabelecimento dessa matriz de competências desenhada lá no início do processo vai contribuir muito também para essa mudança e assim a gente ter conselhos cada vez mais diversos aqui no Brasil. Então, acho que essa é a minha contribuição aqui e estou atenta para ouvir os demais colegas. Lu, nossa, é muito interessante, eu também estou bastante ansiosa para ver qual que vai ser o resultado dessa renovação aí dos conselhos. Acho que uma última pergunta aqui. Você percebeu, vocês, né, perceberam na Spencer realmente essa procura pela diversidade? Ou ainda o pedido é pela questão da matriz mais, digamos assim, técnica, né? É algo que vocês trouxeram como um bônus? Olha, além de ser uma pessoa com experiência em mercados internacionais, é uma mulher, ou enfim, é negro, ou não, vocês não acham que ainda tem essa consciência proativa de quem faz a procura, né? Não, Mari, pelo contrário, assim, né? A gente vinha percebendo aí alguma mudança, mas de fato ali entre o ano passado e esse teve uma mudança radical nesse sentido, né? Desse primeiro approach. Então a gente já começa a conversa e nós sempre, né, tivemos o hábito de apresentar aí uma lista muito diversa, enfim, mas é quase que a primeira frase hoje dos nossos clientes, né, que eles querem diversidade dentro do conselho. E aí, claro que tem todo esse ponto que nós falamos antes, de diversidade setorial e funcional, mas sim, a questão de gênero, a gente sentiu uma tremenda mudança, né, nesse último ano. Então, e também diversidade étnica. Então, são 2 pontos aí muito importantes e que, enfim, eu sinto que vai sim mudar, até como eu falei, pelo discurso que tem, né, que a gente tem ouvido dos nossos clientes, já parte deles, né? Então, isso já é maravilhoso, que a gente só se junta aí ao coro, né? Mas tem partido sim deles. Muito bom. Obrigada, Elu. Eu vou passar agora, então, aqui para o Silvio Genesini. Silvio, muito obrigada por aceitar também nosso convite aqui. O Silvio é conselheiro de empresas como BR Malls, Anima, Hortifruti, Grupo Algar, também investidor e mentor de startups e empresas inovadoras, é conselheiro da Gerando Falcões. E Silvio é muito ativo aqui também, né, na WCD, já participa há bastante tempo dos nossos eventos, já foi palestrante quando a gente tinha os eventos presenciais. É um conselheiro muito experiente e eu diria que a gente pode considerar o conselheiro moderno, né? Então, realmente muito aberto aí para essas tendências, quer seja do ponto de vista de governança, quer seja do ponto de vista de negócios em si. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Silvia, a sua experiência. Primeiro, né, se você acredita que essa multidisciplinariedade nos boards é relevante, né, se você tem notado ou se você acredita que na prática tem uma mudança efetiva, quer seja na dinâmica das reuniões, na gestão dos riscos, talvez puder fazer um comparativo aí de conselhos que têm perfis muito parecidos, né, homogêneos, e talvez conselhos dos quais você já tenha participado, que realmente você tenha uma composição mais complexa. E aí, se você puder também complementar se esses processos, né, são orgânicos ou não. Então, se aconteceu ou se você já viu essa intencionalidade de realmente pensar e falar, poxa, está faltando alguém aqui no conselho com esse perfil, com essa característica, ou está faltando a diversidade, enfim, como você tem visto isso acontecer nos conselhos que você atua? Por favor, obrigada, Silvia. Mari, eu que agradeço, Mari, Maíra, Grega, por estar de volta aqui virtualmente, prazer aqui estar com vocês, Heloísas, Denise, Andréia, prazer muito grande agora
nesse novo formato, né? Eu atualmente quero ser mais que um conselheiro moderno, eu já quero ser um conselheiro pós-moderno. Já adorei, eu já anotei aqui. Desculpa, tá? Que eu não te apresentei assim. Da próxima vez não serei. Pode me apresentar como um conselheiro pós-moderno. Mas essa é uma questão que eu tenho, vamos dizer, pensado muito, dessa transformação dos conselhos e dessa multidisciplinaridade. E para além da questão da diversidade, de ser diverso, eu acho que os conselhos vão progressivamente, como a Heloísa falou, ter conselheiros que cumprem mais de uma função. Acho que cada vez mais a gente vai ter conselheiros generalistas. E eu vejo isso, pensando um pouco sobre o futuro, como eu vejo o futuro, e essa transformação acelerada que veio da pandemia, que todo mundo já entendeu, que acelerou vários processos. Uma das coisas que eu costumo dizer é que muita gente fica procurando um novo normal, que o novo normal que pelo jeito nunca chega. Mas a brincadeira que eu faço atualmente é que a que a gente vai ter pós-pandemia vai ser um novo anormal, acelerado, disperso e desigual. Então, vai ser um mundo muito diferente. A gente já não tinha um novo normal antes da pandemia, porque a disrupção já, em todos os sentidos, né, já vinha muito forte. E principalmente, vai afetar, já está afetando as empresas de uma maneira muito, muito forte e muito diferente, né? Então, recentemente, apareceram, vamos dizer, afirmações e o uso de uma palavra que existia na década de 90, as organizações deviam ser ambidestras. Esse nome ambidestro voltou no sentido de que as organizações precisavam ser, ao mesmo tempo, disruptivas e, ao mesmo tempo, ser eficientes no seu core e entregar algo de alta qualidade. Com todo esse movimento de ESG, o Roundtable mudando as prioridades e os objetivos e os propósitos da empresa, eu agora cunhei um outro termo, um neologismo, que eu estou dizendo que as empresas agora precisam ser tridestras, porque ao mesmo tempo precisa se comportar como se fosse uma startup, se você é uma incumbent, precisa, vamos dizer, ser eficiente nos seus produtos e serviços na relação com os seus clientes, e precisa ser uma companhia agora, vamos dizer, social, diversificada em todos os seus sentidos, incluindo o conselho. Então, se a gente olhar para dar conta dessa transformação toda, não ou 3 para ler, e nesse ano eu escolhi um que chama Range, porque os especialistas vencem em um mundo, os generalistas vencem um mundo de especialistas. É um livro que já está traduzido para o português e que o autor, o David Epstein, defende que no mundo atual é tão complexo, tão múltiplo, tão diversificado, tão incerto, vamos dizer, o generalista tem mais valor ainda. E isso, para mim, ele se aplica no conselho. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que, obviamente, ter diversidade, que isso já é óbvio, diversidade, vamos dizer, visto de uma maneira abrangente, sendo diversidade de gênero, de raça, vamos dizer, super importante, já começa a acontecer. Mas eu acho que o movimento que menos acontece é o movimento de ter conselheiros que sejam generalistas e cubram a maior parte dos aspectos dessa tridestria, vamos dizer, para ser um conselheiro.
Não dá para ser um conselheiro que você só é um conselheiro digital e não sabe das governanças básicas, vamos dizer, de ser conselheiro, das finanças básicas de ser um conselheiro, como não dá mais para ter um conselheiro que não consegue decidir sobre questões digitais. Cada vez mais vai para o conselho, vamos ver novas arquiteturas, que cloud eu vou usar, que tipo de linguagem eu vou fazer, qual vai ser o meu futuro da minha tecnologia, questões de cybersecurity, e você não pode ter só uma pessoa no conselho que consiga opinar e todo mundo vai decidir porque essa pessoa é a pessoa digital. Como não pode ter só uma pessoa que entenda de gente de transformação cultural, agora que todo mundo já diz corretamente, e a ficha caiu, que a transformação digital não é apenas uma transformação digital, uma transformação cultural. Então, entender transformação cultural, entender de modelos ágeis do ponto de vista cultural, também precisa ter vários conselheiros. Entender, vamos dizer, que os clientes e os consumidores mudaram e querem uma relação muito mais diferente, muito mais inclusiva, muito mais social com as organizações, também precisam ser feitas por mais do que um conselheiro. Então, para mim, os conselheiros do futuro vão ser muito mais generalistas. Eles vão ter que cumprir, vamos dizer, 2 ou 3 ou 4 dessas funções principais aí, que a Heloísa muito bem falou, que estão na matriz das competências, e não ser mais, vamos dizer, um especialista como a gente procura agora. Eu quero um digital, eu quero alguém de gente, eu quero alguém de cliente e assim por diante. E essa transformação, só para terminar aqui, Mari, está acontecendo muito devagar. A gente ainda tem uma transformação de diversidade, mas os conselhos que eu tenho vivido ainda são conselhos muito especializados e muito monolíticos do ponto de vista da sua maneira de pensar. Então, na minha opinião, essa transformação é uma transformação que vai levar algum tempo, mas é uma transformação inexorável. Nós vamos ser generalistas e vamos ter que cumprir uma tridestria, vamos dizer, representar o conselho, assim como o resto da organização tem que representar todos esses 3 aspectos aí da nova organização, da organização pós-moderna para um conselheiro pós-moderno. Silvio, bom, não podia concordar mais, excelente. Você trouxe aqui um nível de complexidade ainda maior, né? Porque é isso, eu acho que quando a gente fala da matriz de competências também, pelo que eu tenho visto, você lista ali, né, o que seria muito importante para aquela empresa, para aquele conselho, e aí você vai classificando, né, ou dando um tiquezinho ali no box de cada um dos conselheiros ou dos candidatos para ver quantos ele preenche, né? Então, dificilmente, eu acho que o candidato vai ser escolhido porque ele preenche um desses boxes, que talvez seja a especialidade técnica ou a área na qual ele teve uma formação ou trabalhou por mais tempo, e muitas vezes até como executivo, né, e não como conselheiro. Mas eu acho que eu concordo com você, o ideal é que ele consiga, né, preencher vários quadradinhos ali, vários boxes, e eu acho que tem alguns que são fundamentais independentemente de qual é esse seu background técnico, sendo esse aí o da transformação digital, da transformação cultural. Acho que ele deveria quase que ser mandatório para todos, né? Independentemente de você ser um egresso aí da área financeira, ou jurídico, ou marketing, ou RH, etc. Porque acho que é dessa visão, né, pós-moderna que os conselhos precisam. Eu não poderia concordar mais. Obrigada, Silvio. Eu vou passar agora para Heloísa Bedix. Também, assim, um prazer enorme de ter a Heloísa aqui conosco. A Heloísa é conselheira de administração do BNDES, do Grupo Mafre, conselheira fiscal da Braskem, da Fundação Boticário, integra o Comitê de Auditoria da Brasilseg e foi diretora-geral do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, entre 2001 e 2020. Então, realmente conhece muito de governança, não só na teoria, mas na prática. Heloísa, seja super bem-vinda. E aí queria que você pegasse carona aí nos comentários da Elo Carvalho e do Silvio, e aí falar um pouquinho, né, que
Tem os que acreditam que é importante que o conselheiro seja um generalista, né? E aí acho que vem um pouco na linha aí do que o Silvio falou. Então, por exemplo, né, não é porque o SG agora é a pauta da vez que necessariamente eu deva ter um assento ocupado por um especialista em sustentabilidade. Pelo contrário, eu posso ter uma pessoa com outro background, mas que esteja muito atualizado com relação a todos os temas da atualidade, né? Quer seja o ESG, quer seja a transformação digital e outros. Qual que é a sua visão, Elo? E se você quiser também fazer um gancho aí com a estratégia da empresa, né? Essa matriz de competências e a estratégia da empresa, fica à vontade. Obrigada, Mari, Leila, Maíra, obrigada pelo convite para contribuir nessa discussão. É um prazer estar com a minha xará, com a Elô, com o Silvio, Denise, André. Silvio, eu também estou me capacitando para ser uma conselheira pós-moderna. Eu acho que isso é muito importante neste mundo que nós estamos vivendo. Mas, indo à resposta do que a Mari perguntou, acho que entre ter uma posição mais a favor do generalista ou do especialista, o mais importante é a identificação de quais as competências são requeridas pela empresa no momento da busca pelo conselheiro. Então, acho que, como já foi dito, a importância é identificar dentro da matriz de competência o que a empresa está buscando entre aqueles conselheiros que já fazem parte da empresa, quais são os skills que esses conselheiros têm e quais os skills que estão faltando de acordo com o trabalho que foi feito no planejamento estratégico. Então, lembrando que o ponto crucial para a criação da matriz de competência é o planejamento estratégico. Então, a matriz é uma ferramenta, ela cria um mapa, a Heloísa mencionou sobre isso, e essas competências que foram criadas neste mapa que foi desenhado de forma que você possa ter um olhar para o futuro. Quais são os profissionais, quais são os skills que estão faltando e deveriam, de alguma forma, ou por meio de treinamento com os profissionais que já integram, ou na busca de novos profissionais. Então, é importante, na definição da matriz, considerar os hard e os soft skills. Então, lembrando que os soft skills passaram a ser atributos importantes para o Conselho de Administração também. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, no rescaldo desta pandemia, acho que existem muitos argumentos também em favor dos generalistas, pois à medida que os conselhos dependem fortemente dos seus conselheiros experientes para minimizar os efeitos decorrentes desta crise que nós estamos vivendo, quem tem experiências genéricas, como, por exemplo, finanças, jurídicos, entendem de riscos, eles podem trazer uma senioridade, uma segurança muito grande para a empresa. Nem todos os conselheiros têm uma capacitação, como o Silvio disse, no digital, mas que não deixa de ser importante também. Agora, por outro lado, ainda relacionado com a crise, se nós estamos falando de uma empresa que atua no setor de logística, você trazer um conselheiro com uma grande experiência no setor de logística pode ser um grande trunfo para a empresa que está enfrentando um colapso na cadeia de suprimentos, por exemplo. E como as preocupações com a segurança cibernética, elas aumentaram com a expansão do acesso à rede remota, com o trabalho de home office, acomodação para ter o trabalho desenvolvido dentro dos lares de cada um dos funcionários, as habilidades de um especialista cibernético ou alguém que entenda muito de tecnologia também pode ser muito úteis. Então, depende muito do momento em que a empresa está vivendo, está passando, para nós falarmos da importância de ser um generalista ou
uma pessoa que tenha um conhecimento específico, um especialista. Agora, independente de ser especialista ou generalista, tem certas competências que são obrigadas que qualquer profissional que vai integrar um conselho de administração tenha. Então, ele tem que estar alinhado e comprometido com os princípios e os valores da organização, ele tem que estar alinhado com o código de conduta, tem que ter uma visão estratégica, disponibilidade de tempo. Esse é um assunto muito importante. Muitas vezes a gente ouve profissionais falando que integram um número muito grande de conselhos, daí eu fico sempre me perguntando, esse profissional tem tempo de estudar todo o material que é recebido antes? Eu posso dar um exemplo. No meu caso, tem reunião de conselho do BNDES que nós recebemos mais de 1.000 páginas de material a ser estudado por uma reunião de conselho. Então, outra competência importante é a capacidade de trabalho em equipe, conhecer governança corporativa, saber ler as demonstrações financeiras, os relatórios gerenciais. Não é possível ter um profissional conselheiro que não conheça contabilidade, que não saiba ler demonstrações financeiras. Tem que conhecer um pouco da legislação societária, da regulação, e tem que ter também, como o Silvio disse, entender um pouco dos modelos ágeis, do digital, de inovação. Então, hoje é difícil você falar em ter um profissional especialista que conheça somente um assunto. Ainda o generalista, mas conhecendo todos, mas tendo todas essas competências que eu mencionei, são muito importantes. Vou dar um exemplo que eu vivi agora no final do ano passado. Um dos conselhos que eu integro precisava de alguém que tivesse uma expertise exatamente do que a Mari falou no início, em sustentabilidade. Então, foi contratado uma empresa de headhunter, de search, foram buscados profissionais que tivessem essa expertise, mas também que tivessem as outras competências também. A instituição está envolvida em operações onde a expertise de sustentabilidade, neste momento, é muito importante. Então, não dá para ter um candidato que vá ser contratado simplesmente para preencher somente um dos boxes. Então, ele tem uma expertise, ele tem uma veia principal de conhecimento, mas ele tem que ter as outras competências também. Então, por hora, essa é a minha contribuição. Excelente, Elô. Eu acho que a conclusão que fica é que está ficando cada vez mais difícil ser conselheiro, né? Além do mundo estar mais complexo e dos negócios estarem mais complexos, a régua está subindo e o conselheiro que atuava no passado e que não tem se atualizado para esse novo perfil, realmente vai deixar de ter espaço, né? Até porque, Mari, nós, alguns anos atrás, não se falava em matriz de competência. Normalmente, você tinha indicações do controlador, dos próprios membros do conselho, de quem deveria ser convidado para integrar aquele conselho. Não faz muito tempo que nós passamos a ver que esta ferramenta passou a ser utilizada. Eu acho que é um amadurecimento das práticas que está acontecendo no mercado. Com certeza, com certeza. Bom, muito obrigada, Elô. Eu vou chamar agora a Denise Damiani, assim como a Heloísa Carvalho, Heloísa Bedixia, a Denise Damiani também é associada à WCD. Ela é conselheira de administração da AES, da IP, da Brasilata, Educando e Inter-American Dialogue. Ela é cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil e alumni partner da Bain & Co. E Accenture. Mas acho que você foi bem econômica aqui, né? De quem te conhece sabe que você não faz só isso, né? Você faz muito mais. Acho que você quis só trazer aqui os highlights, né? Obrigada, seja muito bem-vinda. Bom, você está em diversos conselhos aqui, algumas companhias abertas ou familiares, né? Ou startups. Então, se você puder compartilhar um pouquinho da sua visão e da sua experiência com relação a essa complementariedade, né?
que você tem visto na prática, se você percebe a falta dessa complementariedade dos perfis em alguns conselhos, ou se você já viu, pelo contrário, já teve experiências positivas, né, em discussões complexas que eventualmente era um assunto ali que não era do seu domínio, mas tinha alguém ali que realmente conhecia o assunto com profundidade, que podia dar um conforto para o colegiado, né? Como você vê esse tema, Dê? Bem-vindo. Tá no... Oi, boa noite, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com todas as amigas e meu chefe de sempre, o Silvio. Eu digo que ele vai ser o meu eterno chefe, porque ele é muito pós-moderno mesmo. Nos anos 90 ele me contratou e eu fui a primeira sócia que a Accenture teve aqui. Ele teve muita coragem, tanto na coisa de diversidade como das coisas generalistas, né? Eu vou dizer para vocês que tudo que vocês falaram é muito interessante, compõe com o que eu penso também, e eu vou roubar um termo do Silvio Meira, que ele diz que a gente tem que hoje ser gen especialista, e eu concordo bastante com ele. O que é ser gen especialista? É ser especialista em alguma coisa e generalista em uma porção de coisas, ou seja, a gente conhecer profundamente uma área e conhecer várias outras que não precisam ser tão profundamente, mas essa coisa de conhecer várias outras, né? A pergunta que você me fez, Mari, o que eu vejo nos conselhos hoje, eu ainda vejo muita gente trazendo especialistas, né? Naquelas coisas básicas que todo mundo aqui falou, jurídico, finanças, auditoria, gente de gestão, até gente de governança. E vejo que nos últimos anos também começaram a trazer especialistas da área de tecnologia, de sustentabilidade, de estratégia, de operações, até de marketing e mercado, mas ainda com essa ideia de que eu vou ter um especialista de cada coisa, inclusive compondo o conselho e tocando os comitês também, né? Então, essa ideia de como é que a gente é especialista e também vira generalista, requer experiência, mas também requer muito estudo, porque eu fico com bastante medo quando a gente começa a dizer isso, que daqui a pouco vai virar aquela conversa de achismo sem base, sabe? Porque ser generalista não quer dizer que eu tenho que dar pitaco em tudo e não tem que ter base para o que eu estou falando. Então, você precisa de experiência, mas também precisa de muito estudo para poder entrar nos assuntos com uma certa profundidade, que não é uma super profundidade, mas que você precisa poder contribuir. Eu sou, como eu costumo dizer, born digital, né? Eu comecei a minha vida, eu comecei a estudar com 16 anos de idade, já toda a parte de tecnologia, e vivi a minha vida inteira nisso. E hoje em dia, eu realmente nunca imaginei que eu fosse parar num board, porque eu conheço de digital e de tecnologia. Isso não era valorizado, e agora, nos últimos anos, todo mundo já sabe por que isso é super valorizado, né? Então, tem uma especialidade. Eu também trabalhei muitos anos aí com a parte de estratégia, com a parte de tecnologia, com a parte de digital, mas eu tenho muito interesse pelos conselhos onde eu estou, de conhecer mais, de conhecer a empresa, de conhecer o mercado, de conhecer os consumidores, de conhecer o concorrente. Então, como a Elô estava dizendo, a gente precisa estudar os materiais que vêm para o conselho, mas não é só isso, a gente realmente precisa estudar aonde está essa empresa onde a gente está no conselho, quem são os consumidores, quem são os concorrentes, profundamente, porque senão a gente estuda só o material que vem e a gente não consegue realmente ser útil na hora de discussões um pouco mais profundas. Então, realmente, precisa de tempo, e não é um tempo só antes das reuniões, de ver aquela base que é as publicações financeiras e os balanços e tudo mais, mas tem uma coisa importantíssima que é onde a gente está inserido, quais são os desafios,
o que está acontecendo neste mercado, nessa empresa, né? Então, é isso que eu tenho visto como... E eu entrei em áreas que eu não entendia nada. Por exemplo, quando eu entrei na Accenture, eu vinha de banco e fui para telecom. A única coisa que eu sabia de telecom era telefonar, mas dali a pouco eu sabia muito de telecom. Depois eu fui para coisas de educação. Hoje eu estou em energia, produtos, né, varejo. Então, é bastante diferente. Tem coisas muito especiais em cada uma das empresas. E eu acho que a gente precisa se dedicar a realmente conhecer profundamente para poder ser útil, né? Odê, ia fazer uma pergunta para você. Como é que você vê essa experiência, dessa vivência da vida executiva, né, para experiência que eventualmente é necessária ali como conselheiro? Talvez pensando assim, que quando você é executivo, você realmente se aprofunda naquele setor, enfim, quer seja da empresa ou quer seja da sua área de especialidade. Claro, porque você é executivo, você tem que fazer. Então, você conhece não só no nível mais estratégico e talvez superficial, mas você conhece na profundidade. Quando você migra, né, e obviamente existem as exceções dos executivos conselheiros, mas num modelo mais tradicional, né, que na vida pós-executiva você ingressa no mundo dos conselhos, você não vai ter mais a oportunidade de se aprofundar em novos temas, né, como conselheiro, porque aí você não está exercendo aquele papel como executivo, você está ali como conselheiro. Você acha que é possível adquirir essa profundidade necessária já na sua vida conselheiro? Ou você acha que uma vez que você não adquiriu aquele expertise na sua vida executiva, acabou? Agora você está fadado a ser generalista em todo o resto. Olha, é muito boa a tua pergunta. Eu vou até complementar uma coisa que eu tinha pensado antes, mas que eu não falei. Não é só a vida do conselheiro que vai ficando cada vez mais difícil por causa da complexidade, mas a vida dos executivos também vai ficando cada vez mais difícil. O cara não pode dizer, eu sou CIO e não entendo nada de mercado de marketing, não entendo nada da produção. Não dá mais, nem para os executivos. E essa tua pergunta, eu sou um pouco polêmica, né? Eu não sou a conselheira tradicional, então vou falar algumas coisas aqui, não me joguem pedras, né? Eu não gosto da ideia de conselheiro que só palpita, que só bota o nariz e não põe a mão, que não vai no detalhe. Eu não gosto dessa vida. Então, eu não posso ir para um conselho onde as pessoas se encontram só uma vez por mês e leem material e acabou. Então, o que eu acho? Eu acho que quando a gente sai da vida executiva, a gente tem muito... Porque a vida executiva é uma vida onde você se especializa, mas você tem muito trabalho burocrático para fazer que não tem nada a ver com o trabalho, tá certo? Com o trabalho técnico, eu digo. Você tem que cuidar de pessoas, você tem que cuidar dos financials, você tem que cuidar da tua equipe, você tem que fazer 1 milhão de relatórios, você tem muita burocracia. Então, grande parte da tua vida executiva é passada não em especialidades, mas em outras coisas que aqui eu estou chamando de burocracia, mas são as coisas que não têm a ver com a especialidade. Quando você vira conselheiro, você tem muito mais tempo disponível e você pode entrar profundamente em tudo aquilo que você quiser. Eu acho que basta querer. E nos conselhos onde eu estou é interessante, porque eu me proponho a ajudar nos comitês os executivos das empresas que me procuram para poder trocar ideias e discutir e conversar a partir de coisas que eles estão vivendo no dia a dia. E, além disso, eu realmente me interesso e vou a fundo. Então, eu posso dizer que hoje eu entendo muito do mercado de sabão em pó, detergente, coisa que há 4, 5 anos atrás eu não entendia. Então, eu acho que dá sim para além de dar, deve-se entrar nos detalhes do mercado onde você está, tanto com os executivos do lugar onde você está, onde você pode ser de ajuda, nos comitês em especial, como estudo mesmo, estudo de papers, de mercado, se você tiver interesse, você vai aprender profundamente. E você não tem burocracia nenhuma a perder o tempo. Então, eu gosto bem dessa vida.
Não, eu tendo a concordar, até porque senão o CEO de um determinado setor não poderia ser convidado para ser CEO de um outro setor no qual ele nunca participou, né? Ele vai ser o principal executivo de uma empresa na qual ele, né, de um setor no qual ele nunca atuou. Então, acho que é mais ou menos a mesma reflexão também. Tem alguns skills, tem algum conhecimento ali que se sobrepõe, mas o resto ele tem que levar. E lembrei até do exemplo da Tânia Cosentino, né? Quando ela foi para a Microsoft, ela conta, né? Que ela falou, olha, eu estou vindo de um outro setor, embora a Schneider seja uma empresa muito tecnológica, né, no setor de energia, mas eu não sou de tecnologia. E aí falaram para ela, não, mas a gente quer saber se você está disposta a aprender. Então, acho que hoje essa disposição para aprender, inclusive no que foi falado aí de soft skills, acho que realmente é um dos principais itens. Né? Quando eu fui para a ES, eu falei, nossa, mas vocês estão me chamando para a ES, eu não entendo nada de energia. Eles falaram, ainda bem, porque que entenda de energia, todo mundo aqui entende. A gente quer gente que entenda de outras coisas também. Mas então isso que é o importante, né? Alguém tem que entender. Alguém tem que entender. Legal, obrigada, Dê. Obrigada. Então, agora, essa difícil tarefa aqui, falar de depois de todos os que já falaram, a nossa querida Andréa Cruz, fundadora e CEO da Serum Consultoria, que há 8 anos atua no mercado fazendo gestão de carreira executiva e programas de desenvolvimento de liderança. Ela foi uma das participantes, é alumne do nosso programa Conselheira 101, é conselheira emérita do Capitalismo Consciente, do Will Woman, e conselheira administrativa da Associação Monte Carmelo. Andréia, muito obrigada, você sabe que eu sou sua fã, já falei aqui em outras salas, te agradeço por ter voltado novamente à sala WCD, para alguns temas você sempre é uma das nossas principais opções, e queria que você falasse um pouco sobre um tema que a gente discutiu muito no programa do Conselheira 101, mas que eu acho que se aplica para os conselheiros de uma forma geral, né? Talvez até para os menos experientes, para aqueles que estão tentando ser o primeiro conselho, mas talvez não, porque isso que a gente está falando aqui hoje nessa sala tem a ver até com reposicionamento, né? Então, acho que aquele conselheiro que sempre, digamos assim, se vendeu de uma certa forma, agora tem que pensar se esse discurso não tem que ser renovado, se essas habilidades que ele julgava que eram eternas, né, não estão perdendo o seu lugar. Então, a gente conversou muito sobre esse posicionamento do conselheiro com relação a perfil, a habilidades, das pessoas saberem que papel a gente quer ocupar nos conselhos, para exatamente na hora que tiver uma matriz, a pessoa lembrar de você em algum daqueles boxes ali. Muito obrigada, querida Andréia. Fica à vontade aí para tecer suas considerações. Boa noite, Mari, Silvio, Heloísas, Leila, Maíra e Denise. É um prazer enorme estar aqui. É um desafio, viu? Falar depois de todo mundo aqui, até porque foi uma verdadeira aula para mim, então eu já queria agradecer, aprendi bastante aqui com a troca dos colegas. Eu vou falar, Mari, acho que de 2 pontos de vista, né? Acho que que é essa questão da multidisciplinariedade, ela é importante, a gente já vê resultados, né, em conselhos com maior representatividade de pessoas diversas, né? Pessoalmente, né, usualmente a minha cadeira é de recursos humanos, pessoas, né, ou de transformação cultural, mas eu percebo que, usando aí o termo que o Silvio trouxe do tridestra, né, ou o termo que a Denise trouxe do Silvio Meira, mas eu percebo que eu sempre sou aquela pessoa que faz a consideração que os outros colegas não pensaram no conselho, né? Então, ou relacionado a questões de racial ou relacionadas a aspectos de gênero, né, ou impactos que vão ter naquele ecossistema daquele ramo de negócio, né, daquela organização, enfim. Então, eu estou plenamente de acordo aqui que, independente do papel específico que você vai ter no conselho, né, esse tridestra aqui vai transitar em todas as cadeiras como um todo. Mas, eu acho que agora, saindo do meu papel aqui de conselheira, indo para o papel de consultora de carreira, né? E foi muito bom ouvir aqui as duas Heloísas, né? Tanto a da Spencer quanto a Heloísa, conselheira, que trouxeram considerações muito importantes. O
que é que eu escuto das pessoas e o que é que a gente tem desafiado as pessoas, né? Então, tem uma onda que a gente sabe, que é todo mundo quer ser conselheiro, então esse é o plano, não quero ser empreendedor, vou ser conselheiro, e não é assim que funciona, né, o mundo. Então, nós somos aqueles chatos que convida as pessoas a fazerem as pazes com a realidade, né? E a primeira pergunta que a gente faz tem a ver com o que a Denise trouxe, né? Qual é a sua vontade, né? Por que você quer essa ramificação de carreira? Como é que você pode contribuir com o negócio? Em que cadeira você se vê? E raramente as pessoas que nos procuram têm essas respostas de imediato, né? Então, só daí a gente já faz um filtro para entender quem realmente sabe o que é ser um conselheiro, uma conselheira hoje em dia, quem quer e o quão ela está disposta, né, a mudar realmente, porque tem uma mudança de comportamento para ser feito para você assumir uma posição no conselho, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui que eu queria trazer. O outro ponto que você trouxe aí sobre a questão de sentar na cadeira, né? Que cadeira, matriz de competências e tal. A matriz de competências claramente só mostra a profissionalização dos conselhos e o quão as empresas estão mais ocupadas com quem está sentando ali naquele round table, né? Então, acho que isso é valiosíssimo. O segundo ponto que tem a ver com essa matriz é o fato da pessoa ser tridestra, o fato da pessoa ter uma visão mais ampla, que vai desafiar a organização no sentido de desafiar o status quo, etc., não tira, em hipótese alguma, a necessidade dos requisitos básicos de ser um conselheiro e de ser uma conselheira. E aí que tem acontecido muita frustração por parte das pessoas que procuram posições em conselho, porque na cabeça delas, simplesmente ter tido uma trajetória brilhante como executiva, como executivo, vai colocar ela na posição de conselho. E não vai, né? Sim, a trajetória da pessoa é importante, sim, você ter as certificações é importante, sim, você, que é uma coisa que eu percebo que as pessoas não se preocupam muito, né? Mas qual foi o seu legado que você deixou na sua trajetória? Não só com aquelas pessoas que você trabalhou, mas o legado como um todo, naquele ramo. Eu fui varejo, tá? Quais foram suas contribuições para o mercado varejista? Quais foram suas contribuições para o mercado de indústria de alimentos? Né? Então, se você quer ser conselheiro, você começar a pensar nisso ainda na vida pregressa executiva, né? O outro ponto é qual é a base técnica que a cadeira exige. Então, independente se você tem a parte comportamental, né, que a gente já falou aqui bastante, mas prestar atenção nessa base técnica. Quais são as cadeiras que conversam com a sua trajetória, porque também não adianta, você não pode partir do princípio que você vai ocupar uma cadeira fiscal se você nunca teve uma experiência financeira, por exemplo. Está aqui vocês que não me deixam mentir. E aí vão entrar aspectos comportamentais, que é o que a gente tem convidado as pessoas que nos procuram a pensar se elas querem ou não e o como elas têm isso ou não, né? Então, só acho que, consolidando o que já foi falado aqui, acho que a primeira delas é a disciplina. E aí aconteceu um fato curiosíssimo ontem, que você vai lembrar, vou dividir aqui com os ouvintes. Domingo, 5 horas da tarde, todos nós estávamos mandando mensagem para a Mariene para saber qual era a pauta de hoje. Isso só mostra, né, o quão o grupo era disciplinado. Então, para você realmente estar no conselho, a disciplina é importante. Não dá para você ir de improviso, não dá para você não se preparar, não dá para você não ler os materiais. E nem todo mundo tem essa disponibilidade e essa disciplina, que vai muito além da frequência de reuniões. Um outro ponto que aqui todo mundo trouxe e que a gente tem trabalhado bastante isso nos profissionais é a curiosidade intelectual, né?
não só para fazer perguntas que expandam o negócio, mas também a curiosidade intelectual de entender do negócio. E isso que a Denise falou é importantíssimo, né? Então, independente de você ser daquele ramo ou não, o quão você vai explorar aquele ramo, o quão você vai se colocar disponível para entender o cliente, né, daquela organização, os usuários daquela organização ou do ramo de atuação, né, enfim, daquele ecossistema. Isso demanda tempo e exige curiosidade intelectual da sua parte. E, por fim, aceitar qual é a sua legitimação perante ao mercado. Então, o que é que eu estou chamando de qual é a sua legitimação? O quão o mercado legitima a sua trajetória, os seus comportamentos, né, e as suas skills para lidar num conselho. Então, eu falei de uma forma aqui mais concisa, porque eu estou vendo muita gente aqui de ouvinte, alguns são clientes nossos que estão até nessa fase de preparação de carreira. Então, já deixei aqui um recado para todo mundo. Não quero me estender muito aqui em função do horário. Excelente, Andréia. Como sempre, provocações e reflexões muito interessantes. Essa última que você falou me lembrou muito o que o Alexandre Silva já falou em alguns eventos nossos, né? Então, eu falava assim, para mim, para ser conselheiro, você precisa de 3 coisas. Networking, notório conhecimento e sorte. Então, a gente fala muito do networking, claro. O sorte, eu acho que todo mundo que quer estar num conselho sabe que isso é super importante, mas ele falou exatamente essa questão do notório conhecimento, que muitas vezes não basta você saber, né? Você tem que ser reconhecido por aquela contribuição, né? Conhecimento, ele colocou até de uma forma mais ampla, ele não especificou tanto, mas acho que é isso, você tem que ser reconhecido como alguém capaz ali de contribuir no conselho. Muito obrigada, Andréia. A Leila, que está aqui, minha querida co-chair, por favor, suas palavras finais aqui para a gente encerrar essa sala tão incrível. Maravilha. Primeiro, obrigada a todos os nossos colegas que participaram. Realmente interessantíssimo, anotei vários. Todos nós saímos daqui querendo ser conselheiros pós-modernos, influenciados pelo Silvio, a curiosidade intelectual, o tridestra, o gene especialista que o Silvio Meira fala muito, que a Denise lembrou, que eu acho que são coisas que definem o conselheiro do futuro. A gente brinca que antigamente era mais fácil ser conselheiro, você precisava saber ler um balanço, uma demonstração financeira, depois entrou compliance, enfim, a agenda do conselho ficou cada dia mais complexa. Eu acho que esse é um desafio enorme que nós, conselheiros, temos, e acho impossível até um conselheiro ser muito especialista. Ele tem que ser especialista, como diz o Silvio Meira, mas ele tem que ter uma visão geral, porque os temas que chegam no conselho hoje são temas de toda natureza. Então, realmente é um desafio grande, e acho que a matriz de competências, a Heloísa colocou bem isso no início, ela tem que refletir isso, tem que refletir essa multidisciplinariedade que precisa ter no conselho. E como diz o sócio Fernando Carneiro, seu sócio, Heloísa, o conselho tinha que ter 20 pessoas, muitas vezes, para poder abrigar todas as competências. Então, cada um vai ter que ter muitas competências, de fato, e como a Denise também lembrou, estudar a empresa, estudar um negócio, estudar o segmento, porque é assim que a gente contribui com os conselhos. É a minha experiência também que o famoso comportamental, que a Sandra Guerra fala tanto no livro dela, também é fundamental. Tem conselheiros que são generalistas e especialistas e muitas vezes não conseguem performar bem, não tem uma boa avaliação em alguns conselhos. Então, eu agradeço de novo, aprendi muito e vou guardar aqui algumas anotações desse encontro fantástico aí com vocês. Super obrigada, Mari, também. Obrigada, Leila. Bom, apresentação tardia aqui, mas Leila Lória, minha co-chair na WCD, conselheira da COPEL, da Pernambucanas e vice-presidente do Conselho do IBGC, extremamente experiente e sempre agradabilíssima. Gente, muito obrigada. Chegamos ao fim aqui de mais uma sala WCD. Agradeço aos que se dedicaram aí durante o final de semana, né, Andréia? Para trocar mensagens e nos organizarmos aqui. E todos que se juntaram aí a nós
para participar dessa sala. Segunda-feira que vem estamos de volta. Um grande abraço.